Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e hoje venho com 26 tipos de psicopatas, que são aquelas pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial. Portanto, não percam esse vídeo, pois é um vídeo muito importante, faz parte da maratona de vídeos aqui do canal sobre o transtorno de personalidade antissocial. Serve também como aprendizado para vocês e caso seja a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder nenhum conteúdo e para todos que estão assistindo a esse vídeo nesse exato momento, deixem o seu like para ajudar o canal a crescer. Caso você queira uma consultoria particular comigo, por favor, envie um e-mail para narcisistasemascara@gmail.com. Então, começando aqui esse vídeo, pessoas maravilhosas, existem diferentes tipologias de psicopatas de acordo com estudos realizados por diversos autores, tá? E as mais determinantes e importantes são esses estudos realizados por Schneider, Blackburn, Mylon e Liken. Neste artigo, que eu vou falar aqui para vocês, nós vamos aprofundar as características de cada classificação realizada por esses diferentes autores, pois é muito importante entender como agem para compreender melhor a psicopatia. Tá? E eu vou listar aqui 26 tipos de psicopatas e as suas características. Então aqui, vamos falar primeiro, dos tipos de psicopatia de acordo com Schneider. Kurt Schneider foi um psiquiatra alemão que elaborou uma classificação que corresponde a 10 tipologias diferentes de psicopatas que apareceram em seu livro As Personalidades Psicopáticas do ano de 1943. E para realizar a classificação de psicopatas, ele se baseou nas personalidades desse transtorno, dessas pessoas. Então são os hipertímicos, depressivos, inseguros de si mesmos, fanáticos, necessitados de estima, humor instável, explosivos, desalmados, abúlicos e astênicos. Então, o primeiro tipo aqui, colocado por Schneider, psicopatas hipertímicos. Carol, que tipo de psicopata é esse? Então, esse grupo de psicopatas, ele é caracterizado por ter um humor fundamentalmente alegre. Além disso, são pessoas ativas e muito otimistas. Carecem de firmeza e de profundidade, são imprudentes, fáceis de influenciar e infiéis. Incorrem facilmente em delitos, quer dizer, eles facilmente praticam delitos por aí, tá? O segundo tipo, que são os psicopatas depressivos. Nossa, Carol, mas existe isso? Sim, é um grupo caracterizado por ter uma predisposição depressiva e reservada. Predominam autocensuras e dúvidas, mas são mais tranquilos, Então, Schneider, ele subdivide os psicopatas depressivos em melancólicos, que são os mal-humorados e com traços paranoicos, Então, tanto os melancólicos quanto os mal-humorados, eles têm traços paranoicos, tá? O terceiro tipo, são os psicopatas inseguros de si mesmos. Apesar do psicopata, ele sempre passar aquela grandiosidade também, igual o narcisista, tem essa categoria sim de psicopatas inseguros de si mesmos. Então esse grupo ele é caracterizado por sua insegurança, motivada por uma timidez interna, principalmente em plano físico e social. Se mostram seguros e arrogantes externamente. Então eles mostram para o mundo que eles são seguros, e até arrogantes, mas na verdade eles são inseguros, tá? E esses inseguros de si mesmos, o autor, que é o Schneider, Kurt Schneider, ele coloca também em duas categorias, que são os sensitivos e os anancásticos. O quarto tipo, psicopatas fanáticos.
são caracterizados por uma personalidade ativa e expansiva, não hesitarão em cometer delitos e atos contrários à ordem social. Schneider distingue várias classes de fanáticos, dependendo de quais sejam os seus propósitos. São pessoais, por exemplo, lutam por seu direito real ou suposto. Idealistas, realizam manifestações a favor de seu programa. Silenciosos, excêntricos e fantasiosos. O quinto tipo, psicopatas necessitados de estima, são sujeitos que desejam aparentar mais do que são, necessitam ser notados, então são mais excêntricos. Esse tipo de psicopata é mais excêntrico. Sexto, psicopatas de humor instável, mudam de humor de maneira brusca, humor irritável e depressivo, reações impulsivas que terminam provocando uma fuga ou excesso de álcool. Então, geralmente, eles fogem para as drogas e para o álcool, essa tipologia aqui, tá? Sétimo, psicopatas explosivos. Esse tipo de psicopata tem uma personalidade excitável e irritável. Se irritam e ficam com raiva com grande facilidade. O oitavo tipo aqui, psicopatas desalmados, sujeitos com dormência emocional, ou seja, que carecem de determinados sentimentos básicos como compaixão, vergonha, consciência ou senso de honra. Schneider enfatiza que um traço especial dos desalmados é a incorrigibilidade, quer dizer, eles não mudam, eles são incorrigíveis. Nono, psicopatas abúlicos. Este tipo de psicopata é caracterizado pela falta de vontade e incapacidade de resistência. São sugestionáveis. Décimo, psicopatas astênicos. São nervosos, caracterizados pela sua covardia e por sua preocupação por eles mesmos e não pelo que possa acontecer ao seu redor. O autor mostra que os psicopatas astênicos são encontrados em ambos os sexos e até em crianças. Os considera psicamente insuficientes, baixa capacidade de desempenho, incapacidade de concentração e diminuição da memória. Além disso, fracassam no somático, não prestam atenção aos desconfortos ou pequenas dificuldades, tá? E esses são os tipos colocados por Kurt Schneider. Agora nós vamos para os tipos de psicopatas de acordo com Blackburn. Blackburn realizou uma abordagem interpessoal pelo qual classificou os tipos de psicopatas em 4 categorias, tá? São os psicopatas primários, secundários, controlados e inibidos. Então vamos ali, né? O 11º tipo, psicopatas primários. Os psicopatas dessa categoria são impulsivos, agressivos, hostis, extrovertidos, autoconfiantes com baixa média de ansiedade. Nesse grupo são encontrados predominantemente os narcisistas, histriônicos e antissociais. Então, tanto narcisistas quanto histriônicos e antissociais, tá? Blackburn, ele coloca aqui como psicopatas primários. 12º, psicopatas secundários. Já esse tipo são psicopatas caracterizados por serem hostis, impulsivos, agressivos, socialmente ansiosos, quer dizer, eles têm ansiedade, isolados socialmente, então eles não convivem em sociedade, mal-humorados, com baixa autoestima. Dentro dessa tipologia são encontrados os antissociais, né, que é o psicopata também, os evasivos, os esquizofrênicos, dependentes e paranoicos, tá? O 13º, psicopatas controlados. São os psicopatas que costumam ser defensivos, controlados, sociáveis e não são ansiosos. Então esse grupo ele apresenta graus de transtorno de personalidade. E o 14º, psicopatas inibidos. Nesse grupo, Blackburn ele coloca o psicopata como tímido, isolado, controlado, moderadamente ansioso, com baixa autoestima. Aqui há
esquizofrênicos, esquizotípicos e passivo-agressivos, mas mostram baixo grau de antissociabilidade, tá? Então eles ainda conseguem seguir ali algumas regrinhas de sociedade, né? Agora vamos falar sobre os tipos de psicopatas de acordo com Maslow's. Maslow's foi um psicólogo americano que se destacou consideravelmente por seus estudos sobre a personalidade. Elaborou uma classificação baseada em 9 tipos de psicopatas, deixando claro que nenhuma delas é excludente da outra. O perfil do sujeito pode ser composto de mais de uma tipologia. Antes que me perguntem, mas Carol, só tem uma? Não, pode ser sempre comórbido, tá? Sua classificação é a seguinte: psicopata sem princípios, psicopata dissimulado, psicopata tomador de riscos, psicopata ganancioso, psicopata fraco, psicopata explosivo, psicopata áspero, psicopata maligno e psicopata tirano. Então ele coloca aqui 9 tipos, conforme os estudos dele, tá? 15º tipo, né? Colocando aqui no geral dos 26 tipos de psicopatas. Psicopata sem princípios. Então são associados às personalidades narcisistas. Normalmente conseguem se manter com sucesso dentro dos limites legais e nunca entram em tratamento. São arrogantes, têm um senso de autoestima, indiferença ao bem-estar dos outros e um estilo social fraudulento, né? Que são, quer dizer, são camaleões. Não é incomum que esse tipo de psicopata busque explorar os outros, não se importam com os direitos alheios. 16º tipo de psicopata é o psicopata dissimulado. Tem um comportamento caracterizado por um verniz de sociabilidade e amizade. Por trás da aparência esconde-se uma falta de confiabilidade, tendências impulsivas e profundo mau humor e ressentimento em relação aos membros de sua família e pessoas próximas. Busca de atenção geralmente expressa por comportamentos sedutores. Suas relações são superficiais. 17º, psicopata tomador de riscos. Este tipo de psicopata ele necessita sentir-se vivo e se envolver com facilidade em situações de riscos. Lembrando, pessoas maravilhosas, que o psicopata ele precisa de adrenalina, por isso que ele gosta de correr riscos, tá? Responde aos comportamentos de maneira impulsiva e reflexiva. Temerários e insensíveis, incapazes de serem autônomos, carentes de autodisciplina. Quer dizer, eles não têm autodisciplina. A tipologia aqui, 18ª tipologia, são os psicopatas gananciosos, que eles perseguem o seu engrandecimento, sentem que a vida os privou de amor, de apoio, de gratificações materiais, motivados por um desejo de retribuição, a partir dos atos criminosos que cometem para preencher a sua vida. Eles acreditam que com suas ações restauram o equilíbrio. 19º tipo, psicopata fraco. Nossa, Carol, mas existe isso? Sim. O psicopata fraco, é observado uma base de comportamento do tipo esquivo e dependente, Aquele psicopata que vai depender do outro. Mostra uma imagem falsa de segurança e suas agressões buscam demonstrar que não tem medo. Caricaturas de pequenos tiranos, atitude intimidadora em relação ao mundo, para demonstrar que ninguém pode se meter com eles. Mas, no fundo, são eles que dependem dos outros. A 20ª tipologia, psicopata explosivo. Nesse caso, haveria muitos componentes do transtorno explosivo intermitente, tá? Que é um outro tipo de transtorno. A característica principal é o súbito e repentino surgimento de extrema hostilidade. Seu comportamento explode de maneira que não há tempo de contenção. 21º tipo, psicopata áspero. Este subtipo de psicopatia mostra sua rejeição aos outros de maneira passiva e indireta. Costumam ter discordâncias incessantemente com os outros, magnificando até a ação mais pequena para estar enredado em amargas e constantes disputas com as pessoas que os rodeiam.
22º tipo, psicopata maligno. Geralmente são assassinos em série ou comuns que se encaixam nesse perfil de psicopata. Hostis e vingativos, seus impulsos buscam um fim destrutivo e maligno. Frios e cruéis, buscam vingança por supostos ataques sofridos e buscam a punição para essas pessoas. Então, geralmente são assassinos em série ou assassinos comuns, aquelas pessoas que chegam a matar, tá? Psicopata tirano, 23º tipo. Juntamente com o tipo anterior, é um dos mais perigosos e cruéis. Intimidador, avassalador e destrutivo. Estimulado pela resistência ou fraqueza, as quais aumentam o ataque ao invés de suavizá-lo ou detê-lo. Agora nós vamos falar aqui, né? Deixa eu só verificar aqui que são, até agora eu citei aqui para vocês 23 tipos, né? Então agora nós vamos falar sobre os tipos de psicopatas de acordo com Likin. Likin, né, outro estudioso, ele realizou diversos estudos de laboratório relacionado como o substrato biológico da psicopatia, né? Então ele já estudou pelo lado biológico, não só comportamental. E aí, através desses estudos, ele diferenciou 3 tipos de psicopata, que é o psicopata primário, o psicopata desestabilizado e o psicopata secundário. Foi assim que ele caracterizou, tá? Então, 24º tipo, psicopata primário. O traço principal nesse tipo de psicopatia é encontrado em um desvio de seu temperamento muito difícil de dominar desde a infância. Sistema de inibição comportamental fraco, associado ao medo, à inibição comportamental e aos comportamentos de evasão passiva. 25º tipo, psicopata desestabilizado. Apesar de poder desfrutar de uma sociabilidade normal, os psicopatas desse grupo sofrem um transtorno orgânico que, ao se manifestar, os desequilibra muito até o ponto de não se sentirem responsáveis pelo comportamento ilícito ou antissocial que cometem. E o 26º tipo, o psicopata secundário. Então, este tipo de psicopata ele apresenta excesso no sistema de ativação comportamental. Está associado ao prêmio, à recompensa, à preservação da dor, a prevenção da dor e a busca do prazer. É só isso que importa para eles, tá? A ativação de comportamentos de aproximação, tá? Então, assim, esses são os 26 tipos conforme esses estudiosos. Então, Schneider, ele colocou 10 tipos, né? Aí, Blackburn aqui, voltando, né? O Blackburn, ele já colocou aqui, né, 4 categorias. Aí nós vamos aqui para Mylon, né, que é foi um psicólogo americano, ele já colocou 9. E o Likin, ele colocou aqui 3 categorias, né? Lembrando, pessoas maravilhosas, de que a psicopatia, ela também tem grau, tá? Grau primário, né? Grau leve, grau médio e grau grave, tá? Então, todos esses tipos, eles estão colocados dentro desses graus. Mas, independente, pessoas maravilhosas, percebeu o transtorno? Pule fora. Pule fora, porque não tem como ter um relacionamento com uma pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial. O psicopata e o sociopata, eles destroem a vida das pessoas. Não tem como se aprofundar ou continuar dentro de um relacionamento com pessoas com esse transtorno. E pessoas com esse transtorno, já falando aqui para vocês, elas não mudam. Muito pelo contrário, tá? Comete ali um crime aqui, um crime ali, e daqui a pouco pode sim cometer um crime de grande porte, e isso pode custar a sua vida. Então não arrisque. Percebeu o transtorno, percebeu que está sendo tratada de uma maneira estranha, nem espera diagnóstico, pula fora. Não aceite menos do que você merece dentro de um relacionamento.
Nós temos que aprender isso, pessoas maravilhosas, a não aceitar menos do que a gente merece. A não aceitar viver um relacionamento indigno onde somos desrespeitados e tratados de maneira indigna. Pensem nisso. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like no vídeo e o seu comentário abaixo. O que você achou do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!